Mas cheguei. Tudo bom, minha gente? Boa noite. Deixa eu mandar uma coisinha aqui que eu disse que ia mandar. Pronto. Carol, seja bem-vinda. Boa noite. Vou chamar logo o nosso convidado aqui, porque já tô atrasadinha, né? Vamos ver se dá certo hoje. Deus quiser, vai dar. Ação. A coisa mais difícil foi falar em voz alta pela primeira vez. Eu tenho depressão. Olha aí, chegou. Vamos lá. Vamos ver se consegue entrar. Nosso convidado hoje é Anderson, do Gurizada Espírita. E tá tentando ajeitar o Instagram, ver se dá certo, né? Vamos lá. Ai, Jesus. Vamos embora, passar um pouquinho aqui. Aê! Desculpa a demora aí, que o negócio foi corrido aqui, mas cheguei. Capaz. Cadê o bordão que eu não vi? Oi, queridos e queridas, tudo bom? Aê, que legal. Tu achou o seu bordão? Isso É, acontece, né? Eu acho isso tão legal, porque quando a gente começa o canal, a gente pensa assim, meu Deus, todo mundo tem um bordão, eu preciso ter um bordão. eu Só que tava procurando. ele nasce, né? Ele surge, e eu acho isso muito bacana. Que bom que você encontrou o seu. Eu encontrei por conta de você, que sem querer eu falar querida. Aí tem um comentáriozinho lá, né? De bullying. Aí pronto, agora eu vou chamar Mas, todo mundo. mas começou com a Tozine, não começou? Foi a primeira vez que, assim, eu acho que eu falava e não percebia. Falava assim, naturalmente, não percebia, não. Que legal. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Tô bem. Hoje eu fui ajudar a mamãe em casa. Desde manhã, almocei por lá e só cheguei agora de noite. E que moça trabalhadora. Amanhã eu vou sair de novo, de quarto de novo. O que eu ia dizer? Vamos fazer o revezamento da leitura? Uhum. Tá. Bom, assim, não é grande, não, mas dá pra... Eu achei muito bacana a nossa mensagem de hoje. Uhum. Sim, eu vou Ah, colocar aqui. Pra começar, eu vou colocando, eu vou fichar aqui quando diz Murilo. aham. Fixa. Bom, a mensagem, o número da mensagem é número 14, antes do berço. Aí se quiser começar, pode começar, fica à vontade. A live é sua hoje, o convidado é você, então Ai, tô me quem sentindo. vai falar é você. Tô me sentindo. Vamos embora. Deixa eu achar a mensagem aqui no PDF. Achei. Ah, tá, o PDF. Eu não tenho a obra. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal. Carolzinha entrando, seja muito bem-vinda. Eu tenho. Eu até esqueci de entrar aqui, praticar minha ambiguidade. Peraí. Uhum. Vamos embora. Vê se eu entro Pra, também aqui. pra ti aparece mais os comentários, porque eu entrei depois que você, né? Ah, tá, o PDF. Não tem a obra. Aí, agora eu entrei no live. Boa noite, Anderson Bosqueroli. Seja muito bem-vindo, querido. Tá vendo, minha gente? Lucimar. Eu sofro Lucimar, demais. seja muito bem-vinda. Minha gente. Ah, entrei aqui, vou entrar. Vou entrar aqui, minha gente. Tá, eu vou dar boa noite pra você. Vou tirar o som aqui, vou tirar o som. Boa noite, ser espírita. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, querida.
Vamos embora. Gente, a equipe do encontro hoje separou duas pessoas, muito mais que amigas, muito mais do que comédias. Babi e Anderson. A gente. A gente é irmão. A gente é irmão. A gente é irmão. É brother. E muito mais do que irmãos, a gente fez um curso, né? E a gente se formou nesse curso que é de fazer com que as pessoas achem graça do nosso comportamento. Ai, gente, sério, lá na Gurizada Espírita, cada dia é uma gafe diferente que eu cometo. É muito engraçado. Às vezes eu tô num assunto bem sério e acontece algo assim, ó. Que nem Não, lá na menino. live da Luísa. Que nem na live da Luísa. Uhum. Teve um É dia muito que eu engraçado. achei uma barata do meu lado. Eu olhei assim, mas era outra coisa. Aí eu já ia correr da live já. E depois matar e ia voltar. É tanta coisa que acontece que as pessoas que nos veem não acreditam, né, gente? Meu gato tentando entrar pela porta, cachorro latindo na rua. Muito louco. Bom, começar a fazer a leitura da mensagem. Então, só dar boa noite ali para Rosângela. Seja muito bem-vinda. Amigo. Jamil Gomes, boa noite. Bom, bora lá. A nossa mensagem, então, como diz o Murilo, tá fichado aqui embaixo, como vocês podem perceber. O convidado, ele tem uma desvantagem, porque o convidado, ele fica com a cara toda tapada pelos comentários aqui. Então, isso prejudica a minha beleza. Eu quero falar com a produção. Deixa eu... A minha convidada lá da live do Gurizada Espírita tá me chamando no WhatsApp, gente. Eu preciso dizer pra ela que eu tô em live. Pera aí. Eu nem lembro quem é, cadê? Eu não falei quem é, então você não sabe. Eu acho que eu sei quem é. Será que você sabe? Eu conheço ela, assim, Conhece? Já fez live com ela. Ah, sei quem é, lembrei. Eu lembrei quem é. Eu Tu acho que sabe eu quem sei. é? Eu acho. Dá uma característica dela aí, Babi. Ela tem um animal chamado feijão. Não. Não, errei. Errou! Então, deixa eu falar, vamos começar, porque o negócio tá passando. Tem live ainda, Vamos. né? De Tem. novo. Vamos lá. É engraçado essas falhas técnicas ao vivo aqui. Vamos lá. O título da nossa mensagem, então, é... antes... Deixa eu achar aqui. Antes do berço, né? Capítulo 14 da obra de nosso querido amigo e divo, tio Chico Xavier, psicografado por ele, ditada pelo espírito de André Luiz. Tá um pouco embaçado com a imagem, isso, hein? A minha imagem? E o áudio um pouco assim. Desculpa, telespectadores. Tá me ouvindo normal? Tô te ouvindo normal. Bora lá. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as tuas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você, querida Babi, pedido. Recapitulando. Antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, você terá pedido. Aí André Luiz nos lista vários itens que nós, por grande maioria, pedimos quando estamos lá no momento do planejamento reencarnatório, visando as nossas necessidades, o que nós devemos aprender na própria experiência encarnatória, né, na próxima reencarnação. A deficiência corpórea, que induza a elevação dos sentimentos, a enfermidade de longa duração, capaz de educar-lhe os impulsos, essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina, determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada,
o complexo psicológico que lhe renove as ideias, o lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição, o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer inquietações de orgulho, o reencontro com os adversários do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo o resgate de antigos débitos, a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. E o último item, antes da última frase, na frase de conclusão, a internação passageira em ambiente de pauperismo. Alguém, por favor, Google, nos ajude. O que é pauperismo? De maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né, gente? Pauperismo significa absoluta pobreza, miséria. Então, deixa eu voltar lá para o texto para a gente colocar no contexto. A internação passageira em ambiente de pobreza, de maneira a desenvolver a nossa própria habilitação no trabalho pessoal. E aí, Babi, o que que tu pensou nesse trecho aí? Reflita conosco. É muitos trechos. Vou voltar lá para o primeiro. Tá. A deficiência corpórea que induza a elevação de sentimentos. Que tem casos e casos em que a gente pede para vir com alguma enfermidade, algum problema, ou até também nessa encarnação a gente adquire por conta de negligência da gente, de não cuidar do nosso instrumento, nosso corpo, a gente adquire nessa vida ainda. Mas às vezes a gente pede lá para vir, para a gente, por exemplo, trabalhar o egoísmo, a indulgência, vir sem braço ou vir com a vista meia ruim. Assim, são exemplos mesmo, porque depende muito das pessoas, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Aí tem a segunda, a enfermidade de longa duração capaz de educar os impulsos. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Quer ler o terceiro? Claro. Mas pegando um gancho, olha que interessante, as lives, os títulos, as mensagens, elas vão se entrelaçando. Você lembra da live que eu falei que quando a gente tá lá no planejamento encarnatório, Deus sabe tudo que a gente vai passar na Terra, então ele diz, não, se a Babi tem que passar por essas tantas coisas, ela precisa que o corpo físico dela seja desta forma, com essas atribuições. Então, muito antes da gente saber o que a gente vai passar na Terra, nosso corpo físico, que é um instrumento de desenvolvimento e progresso, ele já está prontinho de acordo com as coisas que a gente vai passar aqui na Terra. Então, em determinados momentos, a gente vai usar esse instrumento de uma maneira que a gente nunca imaginou. Então, claro que aqui na Terra, a nossa perspectiva com relação a aquilo que o André Luiz fala, a mutilação, a perca de algum dos nossos sentidos naturais, enfim, todas essas mal interpretadas injustiças ou punições ou castigos que ninguém interpreta, por exemplo, perder uma mão como uma dádiva de oportunidade. As pessoas acham que isso é um castigo, algo errado que ela fez. E muitas vezes não é. É uma oportunidade, né, dela enxergar um outro lado da história, né? Dela sentir a necessidade e entender o quão valioso era quando tínhamos, né? Tá aí a questão que a gente pode fazer outra analogia. As coisas que a gente deixa, os estágios da vida que a gente tem, que a gente é muito feliz, que a gente tem tudo, e quando a gente deixa de ter essas coisas, a gente percebe o quão valiosas elas são. E André Luiz traz a importância do instrumento que somos. Agora imagina, se eu sou uma pessoa muito especial, se a nossa amizade é muito especial, e aí eu te dou um presente, Babi. Eita, Você tá me ouvindo? Voltou. Tô ouvindo, mas a imagem fica rodando, aí volta, roda. Voltou.
Digamos que eu sei que tu é uma estudiosa espírita, tá? E eu sei o quão, digamos que eu sei de fato, mas eu tô criando uma historinha aqui na minha cabeça. Eu sei que a Babi gosta de estudar a doutrina espírita e ela não tem ali as 5 obras básicas do Kardec, a codificação, Pentateuco. Não, E eu vou lá e completamente. dou de, e vou Quiser de, mandar. vamos esperar a Flavinha fazer um outro sorteio. E aí eu vou lá e presenteio a Babi com as 5 obras, porque eu sei que aquelas obras vão ser um instrumento de elevação para a Babi. E aí a Babi derrama café nas obras básicas, ela deixa na chuva, deixa os gatos delas destruírem, ela não sabe onde deixou as obras básicas, ela empresta e as pessoas não devolvem. Ou seja, ela não deu a mínima importância. Como será que o Anderson vai se sentir se ele deu aquele presente com tanto carinho? Claro que, né? A partir do momento que ele deu para a Babi, a responsabilidade de dali em diante é da Babi. E é mais ou menos alguma coisa assim, quando a gente ganha a oportunidade de possuir um corpo físico. É com muito carinho e um dever de enorme responsabilidade possuir esse corpo físico. Não que nós somos privilegiados. Eu acho que nós somos privilegiados por conta de que nós não temos hoje a necessidade, por exemplo, de passar por uma espécie de prova tão delicada como, por exemplo, perder a visão. É uma coisa que me toca muito o coração, sabe? Poxa, a visão, sabe? Eu sei que o espírito tem o olhar da alma, que a gente pode enxergar, o olhar do coração. Não é necessário a visão para a gente poder viver bem, viver feliz, eu posso fazer as mesmas coisas que qualquer outra pessoa não tendo a visão. Mas vocês entendem o quão muitas vezes a gente não dá o devido valor pelas coisas mais simples, que é, por exemplo, poder dançar, poder, enfim, olhar para a paisagem, para as cores, observar, sentir os aromas, o dom da fala, o dom da audição. Então, muitas vezes a gente aqui tá trazendo uma questão de que nós pedimos para que isso aconteça. Mas digamos que a Babi nessa vida não dá o devido valor para o corpo físico maravilhoso que ela tem. Numa próxima vida, ela vai vir, ou talvez ela peça, talvez ela seja imposta. Que a Babi aprenda de outra forma a dar valor às coisas. Então, ela vai aprender a dar mais a valor à visão, não possuindo a visão numa determinada vida. Ela vai dar mais valor, enfim, outras séries de coisas. E uma forma de aprendizado justamente é a ausência disso. Porque quando a gente perde algo, a gente lembra que aquilo era valioso, era importante, e a gente passa a dar valor. É verdade. E naquele ponto por exemplo, a gente fala que é castigo. Mas por que a gente fala que é castigo? Porque a gente acha que Deus está sendo injusto com a gente, que a gente nunca erra, que a gente nunca fez nada. É aquela questão da vítima. Mas como tudo é justo, tudo que a gente está recebendo é porque, assim, ou é para trabalhar algo em nós que a gente precisa, ou realmente é consequência do que a gente fez, como você falou aí. E a gente faz de conta que não fez nada e acha que quando chega a consequência, acha que é injusto, né? A gente não precisa passar, a gente não pode passar por isso. Exatamente. E foi aquilo que você falou. Cada caso é um caso. A Babi hoje lembra aquilo que a gente falou das dívidas? Nós somos um reflexo de todas as nossas faltas e conquistas. Então, hoje nós somos do jeito que nós somos devido às tantas coisas que nós já fizemos nas outras vidas. Então, eu sempre tento olhar por esse lado. Não reclamar de nada. Porque provavelmente em outra vida eu já fui uma pessoa mais infeliz, né? Eu já fui uma pessoa que, por exemplo, não tinha irmãos, não tinha pai. Hoje eu tenho irmãos, eu tenho pai.
Eu não, eu provavelmente em uma outra vida não tinha essa visão de mundo, essa visão, como é que eu posso dizer, essa sensibilidade de conseguir enxergar Deus em coisas muito pequenas. Então, eu sou muito grato por essas atribuições que hoje o meu instrumento, o meu corpo físico possui. Mas aí vem um detalhe. Eu não possuo isso. Isso a gente vai trazer. Acho que nessa mensagem eu trouxe um trecho do Livro dos Espíritos que vai mais ou menos encaixar com o que a gente está falando. A gente não tem o corpo físico para bonito. Ah, a Babi sabe falar bem, mas a Babi não sabe falar bem para que as pessoas elogiem ela e admirem essa característica dela. A Babi sabe falar bem perante as pessoas porque isso é um instrumento também. Ela vai usar essa facilidade que ela tem para ajudar as outras pessoas. Caso contrário, não teria necessidade dela ter lá essa facilidade. Então, a gente também tem que olhar essas facilidades que nós temos, né, com o nosso corpo físico para ajudar, para trabalhar. Eu não sei se é na mensagem dessa mensagem que ele fala. Deixa eu ver. Não, mas eu acho que é aqui. Enfim, não sei se você quer falar alguma coisa antes que eu continue lendo. Não, eu vou continuar. Tô esperando você Tá bom, terminar. Concluir. Terminou? tá com a ficha. Depois eu complemento aqui com um trechinho Quer falar o evangelho logo ou depois? Vamos deixar para o final, que daí complementa tudo de uma vez só. Cadê? Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada. Vou ler de novo. Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada. Eu acho que fala muito de revolta, eu acho, porque às vezes a gente vem numa condição que é bem complicado também a gente dizer aqui é fácil, mas para quem está passando é difícil. A gente não sabe, por exemplo, uma pessoa que vem com totalmente tetraplégico, ou aconteceu um acidente, né? Ou então vem totalmente sem os membros todos deformados, sem poder utilizar. A gente não sabe o que aquela pessoa passa na cabeça daquela pessoa. Então, tem as pessoas que lidam bem com aquilo ali, aprendem, e tem gente que se revolta. Eu entendi dessa forma. Não sei se tinha uma novela da TV que, se eu não me engano, eu não vou lembrar. Mas era uma novela que tinham dois irmãos gêmeos, e eu lembro até do nome de um, era Jorge. E o outro era, não sei se era, não era Matheus, não. Mas eram dois personagens, e eu não vou lembrar o nome do ator também. Mas sabe a escolinha do professor Raimundo? A nova, a mais moderna? Ele faz o Zé Bonitinho. Uhum. Aquele ator, ele faz uma novela lá, que ele tem um irmão gêmeo. E aí nessa novela tem uma atriz lá, acho que é uma das protagonistas, que é a Aline Moraes. E num determinado acidente ela fica ali tetraplégica. Ou paraplégica, não lembro, não me recordo. E ela tinha uma rotina de vida, ela focava muito em questões muito materiais, pelo ponto de vista de espectador. E quando ela sofreu esse acidente, ela mudou a vida dela. Ela começou a enxergar a vida, a enxergar essas questões, o que realmente importava na vida dela. Então ela fez inúmeras reflexões, ela mudou a forma de vida e é como se ela tivesse nascido de novo com uma oportunidade nova de chegar à vida. Então, tem aquela pessoa que vai, diante da provação, achar que é uma punição, vai se lamentar, achar que é injustiça e muitas vezes até se revoltar contra Deus, ou ela vai vivenciar essa situação e vai aprender com ela, vai se tornar uma pessoa melhor com ela, porque de fato é isso que acontece. Os problemas não acontecem para de fato nos castigar, mas eles vêm tentando fazer com que através da dor ou do sofrimento a gente encontre uma oportunidade de se melhorar. Talvez a gente tenha tido essa mesma oportunidade antes e não abraçou, não deu valor. Vou continuar? Pode ser.
Mutilação. ah, Eu acho que é continuação desse, eu acho que cada trechinho continua, aí complementa o outro. Pois é, não tô achando o que você falou. Deixa eu ver aqui. É o complexo psicológico que lhe renove as ideias. Fica, Exatamente. pode dizer, a questão da revolta, e tem gente que sabe lidar com a situação, que muda totalmente a cabeça, valoriza mais as coisas da vida, né? Exatamente. Mais ou menos isso. É, Então, é exatamente isso. Às vezes a perca de um ente querido causa uma transformação no na nossa forma de pensar, de agir. E isso tem sempre, eu acho que assim, sempre tem essa dualidade. Eu tanto posso usar as situações para me tornar uma pessoa pior, né, estacionar, ou uma pessoa melhor. Mas isso, lembrando que isso parte de nós. Nós temos tanta aptidão para escolher uma coisa boa, um caminho bom ou um caminho ruim. E aqui ele fala, o complexo psicológico que lhe renova as ideias. Muitas coisas, às vezes pequenas, às vezes grandes, transformam a nossa forma de ver as coisas. E eu acho que é isso interessante. Se a Babi é uma pessoa que, a partir do momento que lê uma obra, entende a importância e pratica, ela não tem a necessidade de sofrer para aprender aquilo. Já tem outras pessoas, é aquela coisa, na sala de aula tem 30 alunos, cada aluno aprende de maneira diferente. Um aluno vai aprender lendo, outro aluno vai aprender lendo e praticando, colocando em prática, escrevendo. Um outro aluno vai entender só de ouvir. Então cada um de nós vai aprender de uma forma. Uns aprendem mais fáceis, com mais facilidade, outros não. Mas como diz Kardec no livro, no Evangelho, não, perdão, no próprio livro dos Espíritos, todo ser ele automaticamente tem como destino a perfeição. Vai demorar, mais para uns do que para outros, mas a gente tem o mesmo destino. pode continuar. O lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição. Até tem um outro trecho aqui que ele fala que complementa esse. O reencontro com os adversários do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo resgates de antigos débitos. Isso eu acho muito interessante. Porque, né, não é de ontem que a gente vê notícias de filhos que odeiam os seus pais, pais que não dão a mínima para os filhos, ou outros parentes, né? E eu acho interessante porque acaba que é uma oportunidade que a gente tem e nem sempre a gente se dá conta disso, né? Ah, o meu irmão é chato, eu quero que ele vá pro céu, para não dizer outra coisa. E a gente acaba jogando fora a oportunidade, aquilo que a gente falou. Se eu estou tendo a oportunidade de amar uma pessoa, né? Porque Jesus fala pra gente, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz que é para nós amarmos só quem nos ama, mas amar a todos. Inclusive no Evangelho tem uma passagem que diz: que mérito tereis se só amares aqueles que te amam? Então, a gente precisa amar a todos. E olha que bacana, Deus faz com que a gente nasça num núcleo familiar onde a pessoa com quem nós devemos estar ali, necessitando do nosso amparo, da nossa proteção e do nosso amor. Eu acho isso uma estratégia divina de, de muita sabedoria, de muito amor para com nós, né? E muitas vezes a gente não aceita, a gente acaba postergando, né, procrastinando, e aí que entra as provas e expiações mais pesadas, né? Que daí a gente vai ter que recorrer à dor e ao sofrimento, que daí a gente sabe que vai aprender de fato. E, infelizmente, a gente aprende mais pela dor do que pelo amor, né? Exatamente. É bem esse ditado aí. Se a gente não aprende pela dor, a gente aprende pelo amor. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal que entrou depois que a gente começou. Minha mamãe chegou, lindamente. A sua mãe, que legal! Como é que é o nome da sua mãe? Lindami Viegas, é um nome bem diferente. Olha aí, seja bem-vinda, mãe da Babi.
Ela não. Queridona. Ah, 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 a Camila, lá como é que é? Mocidade. Esqueci o nome do perfil. Gente, olha só, já começou. A Dora encostou em mim aqui. eita, lascou. Juventude Espírita Meimei, lembrei. Seja muito bem-vinda, Camilinha. Saudades. Lívia Matos, boa noite. Ó, o Vitor chegando aí. Boa noite, meu querido. Regina, somos espíritas, boa noite. Rafanela, olá. Sociólogo LC, seja muito bem-vindo. Wanda, a nossa querida Camila Tosini. Boa noite, Flor. Estávamos falando de você. Se a sua orelha estava quentinha, provavelmente os culpados somos nós. Imaculada Oliveira, seja muito bem-vinda. JD Silva, olá. Luísa, que povo bonito, olha só. Bastante gente, né? Que legal. A Lucimara eu já cumprimentei. Ela falou aqui, ó. Tem uma pessoa próxima de mim com muita mágoa, ódio e revolta. Está atrofiando, é por isso. E está atrofiando, é por isso. Pois é. É aquilo que a gente estava falando lá no início, eu e a Babi. O nosso corpo físico, ele é um instrumento emprestado pela espiritualidade. Ele foi criado com a permissão divina, próprio para que nós pratiquemos, né, as nossas vou reformular aqui a palavra. Nosso corpo físico ele foi criado próprio para que nós progredamos, de certa forma, através das vicissitudes aqui da Terra, sobre as questões em que nós viemos aqui resgatar. Então, para cada um de nós, o corpo físico ele foi preparado minuciosamente para cada detalhe da nossa vida física. Então, chegarão estágios em que o nosso corpo físico vai apresentar demonstrações que muitas vezes a gente nem esperava que a gente fosse conseguir ter. Daí entra aquele ditado: Deus nunca nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Muitas vezes a gente vai achar que não vai dar conta, que a gente não é capaz, e a gente vai descobrir com o tempo que sim, é capaz. E ao mesmo tempo que o nosso corpo físico vem para a Terra, ele tem um fluido vital, né? Que é de acordo com a necessidade da permanência aqui no planeta Terra. Então, digamos que a Babi tem lá 50 provas e 50 expiações. Deus decidiu que essas 100 questões ela vai desenvolver em 80 anos na Terra. Só que daí, a Babi, quando chega aqui na Terra, ela toma muito refrigerante, ela consome muito açúcar, muita carne, muito sódio e gorduras. E aí, o que acontece? O nosso corpo físico, ele vai, né, como é que eu posso dizer, absorvendo essas substâncias não tão boas, e isso tudo vai fazendo com que esse instrumento vá sofrendo consequências, né, desses produtos, né, que não são bons para o nosso corpo. E Deus é tão bom que Ele nos dá aí a possibilidade de estudarmos para nós percebermos o que é bom ingerir e o que não é bom. Então, se a gente ingere, é por responsabilidade nossa. E aí é que tá. Todas as questões, não é só o que eu consumo que vai prejudicar o meu corpo físico. Eu também tenho o meu corpo espiritual. Então, além de ter o vício da alimentação, da má alimentação, eu também tenho vícios morais, que é julgar, que é criticar, alimentar os comportamentos não tão felizes das outras pessoas, enfim, diversos tipos de vícios. E isso tudo prejudica o nosso corpo espiritual. Então, isso diminui nosso fluido vital. Eu não tenho certeza, mas eu aposto que sim. Eu tô falando uma coisa aqui que eu não tenho certeza, mas eu tô abrindo que eu tenho quase certeza que sim. Assim como atos
atos no bem revigoram o nosso fluido vital muitas vezes, se assim merecermos, por que não o contrário? Então, tá aí uma questão, né, de se pensar. Vamos lá correr, que o tempo tá passando. Sim, tá. Mas eu acho que a gente já tá chegando no fim. Já. A Camila falou, vou ter que assistir o começo depois pra ver o que era. O Vitor Foi falou aqui, ó. uma fofoca do bem, não se preocupe, não. Fofoca do bem. Boa. Ah, o Felipe, perdão. Não sei se tem algum Felipe no planeta Terra pensando em mim, mas assim, Felipe, agora eu tô fazendo uma live, hein? Vamos. E ver se fala de coisas boas do Anderson, hein? Não vai falar coisa ruim, então. Voltando. Esqueci o nome dele. O Vitor. Eu tenho uma amnésia, gente. Vocês sabem, né? Não é à toa que me chamam de Dory. Uhum. Você falando isso e a minha irmã comendo pudim com guaraná na minha frente. Começou a regalar o olho. Olha aí, Gente, avisos, avisos, entendeu? exatamente. A gente tem que cuidar porque assim, a gente não vai ter 25 anos para sempre. Quando a gente chegar lá no finzinho do nosso fluido vital, todos esses maus comportamentos, esses maus hábitos vão gerar consequências, né? A gente não vai ficar lindo para sempre, né, Babi? Ó, Partindo do princípio que somos espíritos eternos, sim, Anderson, vamos ficar bonitos para sempre. Brincadeira, gente. tá bonito por dentro, minha gente. Tem que pensar nisso. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Vai pra falar ou falo? Fala, acho que é os últimos agora, né? Agora tem essa edição que eu tenho aqui, tem um trechinho no final da mensagem que não tem no meu, aí tu lê no final. Com certeza. Eu acho que tem, Deixa eu ver tem? onde é que eu parei. Ó, a impossibilidade temporária da obtenção para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra os demandos intelectuais, a internação passageira em ambiente de pauperismo, ou seja, de pobreza, que a gente pensou ali, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Então, Tu quando a gente está. pulou, não? Não, Não? Após o não. meu te parou no Lá Amargo. Aí eu não sei se eu não lembro ter lido Ah, tá. O do meio, né? O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social a fim de esquecer inquietações de orgulho. É que eu pulei pro outro que fazia o link, os dois são bem parecidos, né? Do reencontro com adversários e do lar amargo. Verdade, Babi. Você tá atenta, hein? Olha só. E eu que tô com fome. Tô aqui, Sabe? mas tô lá. É, pouquinho. E, Mas dá pra chegar lá. e você quer falar sobre algum desses que a gente comentou? Vou falar. É porque o convidado aqui fala mais, né? Então eu vou falar só algumas coisas. Daqui falar. O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho. Eu vou ler de novo. Peraí. O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho, o reencontro com adversários do passado, então na forma de parentes difíceis, atendendo a resgate de antigos débitos. Foi o que a gente está falando, a gente procurar aceitar essas provas e expiações, porque quanto mais a gente não aceita e foge dessas questões, desses episódios, a gente vai sofrer mais, porque aquilo ali vai ser uma forma de moldar a gente, né? Pensar que aquilo ali a gente não vai deixar de chorar, porque uma vida feliz não é uma vida com ausência de sofrimento, assim, ausência de problemas, sofrimento é uma opção. Mas a gente tem que viver a questão tem a questão do luto, viver da ansiedade. Você tem aquele episódio de ansiedade, mas você deixa vir e deixa passar. Você tem que vivenciar para poder saber lidar com aquilo. Saber lidar com alguém difícil, tentar entender essa pessoa, porque aquela pessoa, ela é uma pessoa doente como nós, tentando aprender algo como nós. E a forma que elas demonstram algo é diferente da gente. Então, às vezes a gente não entende, acho que é ignorância, assim. Como eu falei uma coisa dessa numa live,
comunique, que tem as pessoas que demonstram o seu amor de forma agressiva. Mas a gente não entende. A gente acha que é ignorância, é aquela pessoa ignorante, pessoa mal educada. Mas às vezes é aquela forma que ela está no alcance dela de demonstrar o amor que ela tem por você. E às vezes a gente tem que tentar esses detalhes. Tentar entender essa pessoa e ver que ela também é como nós, a gente está em aprendizado. Todos nós estamos. Então não tem por que estar julgando, não tem por que estar tendo raiva dessa pessoa. É difícil. Mas vamos pensar pelos dois ladinhos. A gente pensa por um lado da ignorância da gente e o outro lado a gente tem que respirar e tentar entender essa pessoa. Porque a gente também erra, a gente também é ignorante, a gente também é chato. Às vezes é bem mais chato que essa pessoa, né? Existem várias formas de amar, né? De demonstrar, de dizer que ama, né? E você falou ali em erros, e a live que eu fiz com o Vitor essa semana que passou tinha como título Erros e também foi ditada pelo Espírito André Luiz para o Chico. E aí André Luiz fala, deixa eu ver aqui, não se ponha a chorar inutilmente porque esse não é o seu primeiro erro e nem será o último. Levante a sua cabeça e recomece. Demonstre sinceridade no seu reajuste. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que é mais ou menos isso. Se você cometer um erro, admita-o claramente. Não fuja aos resultados. Então, gente, nós vivemos num planeta onde tem aí 8 bilhões de seres humanos e todos são seres imperfeitos. Todos vão errar em algum aspecto, em algum sentido. E a todos nós foi dado os mesmos direitos e os mesmos deveres. E o mesmo caminho. Fomos todos criados simples e ignorantes. Então, aqueles que sabem mais têm a responsabilidade de ajudar quem sabe menos, né? E assim por diante. E eu vou fazer o encerramento aqui da mensagem, porque a gente não tem o tempo do mundo. E eu já vi aqui que a minha convidada entrou na live e daqui a pouquinho eu tenho que fazer a harmonização, porque eu tenho outra live. Agora você sabe quem é, né? A nossa blogueirinha. Deixa eu voltar então. Onde é que você parou mesmo? A impossibilidade. A impossibilidade temporária da obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais, a internação passageira em ambiente de pobreza, de maneira a desenvolver a própria habilitação do trabalho pessoal. Exatamente, é aquilo. A gente está muito apegado a alguma coisa e esquecendo do meu propósito. E aí o que a Providência faz? Ela muda o cenário e vê aonde precisa acontecer o reajuste, a fim de que a gente observe e tenha uma outra perspectiva da vida. Então são puxões de orelha que a gente ganha. A Babi está indo muito para aquele lado lá. Então vá lá e poda a Babi para que ela tenha a tendência a observar o que de fato importa. Então aí vem a questão. Se a Babi aprende só ouvindo, Deus vai falar, a Babi vai ouvir, tá tudo bem. Se a Babi aprende praticando, Deus vai fazer com que a prática surja na vida como alguma experiência, a Babi vai praticar e vai aprender. Porém, se dessas todas as formas a Babi não aprender, aí a espiritualidade vai ter que recorrer a alguma coisa um pouco mais intensa, que daí é onde surge o sofrimento, a dor, a aflição, que por mais dolorosa que seja, nos remete a um aprendizado muito eficaz, né? Digamos assim. E aí André Luiz encerra a mensagem dizendo: aceite as dificuldades e os desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e de sublimação. É bem isso, né, Babi? Acho que a gente pode resumir isso numa palavra: ressignificação. Continue a nadar. E continue a nadar. Não sei se você quer falar alguma coisa ou eu posso fazer a leitura aqui do trechinho.
Então, gente, para encerrar aqui a questão do estudo, eu vou trazer um trechinho lá do Livro dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Objetivo da encarnação. Questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem para Kardec. Deus lhe impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Ponto. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se da sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma, em cada mundo, um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus, e dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Basicamente foi um complemento aí de tudo que a gente veio falando durante a live, né, Babi? Nós temos um propósito de estar aqui. E não é uma colônia de férias, que nem eu costumo dizer. A gente está aqui para aprender, para se tornar espíritos melhores. É uma oportunidade nova estar aqui. E cada segundo dessa existência é como se fosse uma folha em branco de papel que Deus nos dá, nos oportuniza a fim de nós nos aperfeiçoarmos, né? A cada instante a gente está mudando. A gente assiste um documentário, uma outra pessoa dando o seu ponto de vista com bases em artigos científicos, com base em pesquisas, em analogias, enfim. Então, a cada instante que a gente estuda, que a gente conversa com uma pessoa, a gente está mudando. E é justamente para isso que a gente está aqui. Se a gente quer se tornar uma pessoa melhor, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que sair do lugar, não pode ficar de braços cruzados. Senão não vai ter não vai ter valor algum todo o trabalho que a equipe espiritual teve e está tendo para que a gente esteja aqui sendo o que nós somos e possuindo as ferramentas que a gente tem nessa vida para o progresso. Falou tudo. Vamos ler. Você quer falar alguma coisa? Não, você falou tudo. Que eu tava pensando em dizer, você já fechou aí. Tá ótimo. A Miti falou aqui, ó. Agora vou ficar. Se Deus quiser, Ele quer. Tratando da parte espiritual, agora comecei a tratar segundo a medicina convencional. Resumindo, estou tratando em todos os sentidos possíveis. Exatamente. Nós somos um espírito que temporariamente possui um corpo. E nós temos que cuidar tanto do corpo quanto do espírito. Tem gente que cuida muito em excesso do corpo, a questão da beleza, a questão da estética, e esquece totalmente do espiritual. Mas tem pessoas que meditam muito, assim, meditação é uma coisa boa, mas também você tem que cuidar do corpo. É um complementa o outro, né? Sim, exatamente. Bom, gente, eu acho que a mensagem que a gente quis passar era essa. Gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado pelo convite da Babi para estar aqui como convidado. A todos vocês que tiveram a paciência de aturar esse ser que ora se perde, ora se confunde, ora esquece de tudo, mas que gosta muito de vocês. Verdade, viu? Concordo. Eu também passo por essas poucas e boas de esquecimento. Semana passada eu passei por umas aí, eu esqueci tanta coisa, mas faz parte. Faz parte. Continuemos a nadar, né, Babi? Vamos lá. Agradecendo a todos que estão por aqui, que apareceram aqui para escutar a gente, tiveram paciência, né? Resignação para escutar a gente. Que Jesus abençoe vocês, todos nós. E que essa noite, na verdade, daqui a pouco eu tenho a live dele com a nossa blogueirinha Roberta, não é? Não é Roberta. Não? É outro nome. Me enganou. É Roberta? Eu acho que não é a Roberta.
Sei não. Ai, Vocês vão ver na hora, pronto. Vão pra live. quando vê, eu botei o nome da menina errado. Não, mas ela ia me dizer. Pronto, enfim. Vão lá de 9h30 no Gurizada Espírita e vocês vão ver quem é. Eu não sei não. Que Se Jesus nos Deus quiser. abençoe. Jesus nos abençoe. E depois da live dele, acho que hoje tem live da Luísa, né? Tem? De 10h30. Tem a 10 Aí e depois meia. da live de 10h30, aí a gente dorme. Vamos desdobrar, mais calmos, mais tranquilos. Então tem duas lives ainda pela frente. E quem quiser se sentir convidado em participar, pode chegar. Tá bom? Tchau, Babi. Beijo, até daqui a pouco. Tchau. Até. Tchau. Tchau, gente. Beijo.